Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: relatos devem ser confirmados, tá? Bom, no âmbito de investigação criminal, no âmbito da investigação policial, nós chamamos de relatos, tá? Mas na área civil, o perito judicial geralmente se depara muito com alegações, tá? Eles podem ser considerados similares no que nós vamos discutir aqui agora, tá? Lembrando que relatos, eles advêm de uma oitiva, de uma inquisição, de uma oitiva da vítima, do autor, do réu, de qualquer parte que será ouvida, tá? E a alegação, ela advém espontaneamente, né? Ela advém de uma das partes que alegaram determinada coisa e está ali presente nos autos, por exemplo, né? Então, assim, os relatos é o que você vai obter, é o que você vai com intenção de ouvir, né? Agora, as alegações, elas já estão presentes. Geralmente elas já estão presentes e você vai utilizá-las ou não no seu laudo, tá? Então, geralmente, uma alegação, ela tem que ser confirmada por pode ser confirmada por um relato, que deve ser confirmada com provas, tá? Relato não é prova, tá? Só o juiz pode transformar um relato em prova, perito não, tá? Porque o perito, ele está ali para investigar cientificamente, tecnicamente, a questão. E não para ver se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Porque um relato pode ser verdadeiro ou falso. Um relato pode ter sido induzido. Um relato pode ter sido aumentado ou diminuído, tá? Uma alegação da mesma forma. Então vamos tratar aqui a alegação e relato como a mesma coisa para facilitar. Antes disso, peço para você, já deixa seu like para não esquecer. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. O que você entende da diferença entre relato e alegações. E o que nós vamos discutir hoje. Relatos e alegações devem ser confirmadas para serem aceitas nos laudos, tá? Diferente do juiz. Se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Por que que bom, o juiz não, o perito, quando ele vai analisar os autos, ele se depara com petição inicial, contestação, impugnação e várias petições intermediárias no meio do caminho. Ali, muitas alegações podem ocorrer. Alegações, elas trazem afirmações que nem sempre estão comprovadas, né? Na verdade, todas as alegações não foram comprovadas, porque se elas forem comprovadas, elas alçam do status de alegação para uma prova, tá? Para um indício, né? Para um vestígio, indício e evidência, para uma evidência, tá? Então, lembrando para você que da diferença do vestígio, evidência e indício, tá? Lembrando que vestígio é algo que está ali para ser analisado, como se fosse uma pegada, um sangue espalhado, isso são vestígios. Evidências, você já conseguiu utilizar a técnica científica para obter uma informação daquele vestígio. Então o vestígio alçou do status de vestígio para evidência. Opa, aquela evidência mostra, essa pegada mostra que provavelmente o assaltante calça 39, né? Provavelmente que aquela mancha de sangue ali, ela deriva de impacto, não tem as palavras, tem a terminologia correta que indica, por exemplo, quando você acerta alguém com
com um bastão, por exemplo, e espirra sangue. Isso daí é chamado de efeito de impacto, né? Então você vai ter gotejamento nas paredes, no chão, geralmente pontuais, sem que eles escorram. Já quando você tem gotejamento nas paredes e eles escorrem do chão, eles são outro tipo de terminologia, que é de gotejamento, não. Tem outra terminologia no qual existe uma expersão do próprio corpo, né? O sangue saiu por pressão, né? Por pressão interna do próprio corpo, né? Que o corpo recebe uma pressão de fora, né? da atmosfera, e faz com que o sangue esguiche, né? Advindo também da pressão do coração. Então, assim, isso aí são vestígios. Agora, quando você já levanta informações daqueles vestígios, eles já começam a virar evidências. Porque se é um vestígio, ele pode ser descartado porque não trouxe nenhuma evidência. Como, por exemplo, deixaram cair uma bolsa. Dentro da bolsa, espalharam-se vários vários itens. Se naquele item ali, por exemplo, tem um espelho, é muito provável que você consiga uma digital, né? Agora, se tem uma peruca, se tem algo que você não vê ligação com o caso, ou que não obtém uma informação, ele é um vestígio que você pode até guardar, mas ele vai ser descartado em breve, né? Agora, o vestígio espelho, provavelmente tem porque as pessoas pegam um espelho, se for uma mulher, pega o espelho, geralmente segura com o dedo, ali você consegue uma digital. Já o indício é diferente. O indício você já tem uma evidência comprovada. Opa, obtive daquela evidência a confirmação de que aquela digital era de uma das pessoas que estavam na cena pericial. Bom, você já tem algo confirmado ali. Se ele é confirmado, então já é um indício, tá? E a soma de indícios apontam para uma determinada direção, tá? Então aí nós estamos utilizando técnicas científicas, estamos utilizando técnicas de identificação de evidências, estamos alçando evidências de vestígios, estamos alçando vestígios para a classificação de evidências, utilizando técnicas já conhecidas, cientificamente comprovadas e aceitas. Estamos alçando evidências para o patamar de indícios, com a utilização também da ciência. Lembra-se então que a gente está trazendo informações científicas, técnicas, para comprovar nossas teorias, né? Então, quando você não vai gerar uma teoria a partir de uma única evidência. Você vai coletar várias evidências, gerar indícios, e dali para frente você consegue coletar vários indícios e ver para onde que ele está apontando. Fazer uma interpretação daquilo, uma interpretação técnico-científica daquilo, e apresentar para o juiz para que ele faça o devido julgamento, tá? Agora, as alegações, elas estão nos autos e nós não podemos alçar as alegações para o nível de indício sem uma comprovação técnico-científica, tá? Nós, peritos, não. Por quê? Porque nós somos obrigados a comprovar cientificamente. Porque utilizar uma alegação como verídica ou falsa, qualquer pessoa pode fazer. Não precisaria do perito, lembra? O próprio juiz pode coletar aquela alegação e alçar ela para a verdade dos fatos, né? Pode dizer se aquela alegação é verdadeira ou falsa. Ele mesmo pode fazer isso. Agora, nós, peritos, não. Nós temos que comprovar que aquilo ali estava certo, tá? Então, se eu vou, por exemplo, pegar uma alegação que está nos autos, o que eu faço? Eu vou procurar. Ele alegou, por exemplo, o autor alegou que houve
um furto de um celular. Eu vou procurar nos autos ali se tem um boletim de ocorrência, vou procurar ali nos autos se ele comprovou uma reclamação, um chamado na operadora para dar baixa no número do celular, não no número, mas no chassi do celular, né? Todo celular tem um número, esqueci o nome técnico dele. Então, quando você perde o seu celular, você tem que reclamar nessa operadora para ela bloquear esse celular para que ele nunca seja utilizado. Então, assim, eu tenho que procurar ferramentas e provas apresentadas no laudo, ou correr atrás de procurar isso por minha conta, eu como perito, para tentar confirmar aquela alegação. Se eu não confirmar, ela não passa de alegação e eu não vou poder utilizar como um indício. Eu posso utilizar ela como um vestígio. Talvez outros vestígios apontando para o mesmo lado, somados, evidências, vão apontar para a fortificação daquele vestígio. Então, esse vestígio ali, que o celular foi roubado, mas eu não tenho nenhuma comprovação que o celular foi roubado. Mas eu tenho a comprovação, por exemplo, de uma câmera de segurança que filmou que uma pessoa entrou em luta corporal com a vítima e saiu correndo com algo na mão. Então eu fortifiquei a alegação dele de que o produto foi roubado com uma câmera de vigilância que estava ali filmando e acabou capturando aquela cena. Então ali você viu que outras evidências em volta conseguiram reforçar, e somadas elas vão chegar a um denominador de que existem várias evidências que apontam para que houve o roubo, né, se foi o emprego de arma, o emprego de ameaça ou não, as câmeras podem nos dizer, tá? Então, assim, é isso que eu quero trazer para você nessa discussão. O perito, ele não pode receber uma alegação como verdadeira, sem comprovação. Então, se está lá nos autos a alegação, mas a parte não trouxe comprovação, a parte contrária não trouxe algo que possa comprovar aquilo, ou pior, a parte contrária trouxe vestígios ou uma prova que possa derrubar aquela alegação, ou o perito não conseguiu obter informações do mundo externo que ampare aquela alegação, ela vai continuar sendo alegação e será descartada pelo perito, tá? Deve ser descartada pelo perito porque ela não houve, não existe material fático comprovando que aquela alegação é verdadeira, né? E isso também nos relatos. Então, quando você vai fazer uma perícia de campo, você vai fazer uma oitiva com as partes. Nessa oitiva você coleta informações, você faz perguntas, questionamentos, as partes respondem, lembrando que elas não são obrigadas a criar provas contra si, mas se elas respondem, muitas daquelas respostas, aqueles relatos, podem ser verdadeiro ou falso, induzidos, verdadeiros, falsos, induzidos, podem ser meia-verdades, Então, assim, você, perito, recebeu aquela informação, não utilize ela como verdade sem um cabedal fático, né? Uma comprovação, um fundamento daquele relato, daquela alegação, ok? Bom, pessoal, o que vocês acham disso? Nós estamos aqui discutindo a questão dos relatos e alegações infundadas, tá? Não comprovadas, e eu chego à conclusão de que o perito não pode utilizar alegações ou relatos que não foram comprovados, ok? O que você acha disso? Deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima!